Leonardo prova a inocência de Ângela. Álvaro engana Samantha mais uma vez e a leva para a cama. Adela bate em Mirtes. Leonardo exige que a mãe e Samantha sejam investigadas sobre o caso da fraude. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 14 a 18 de outubro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero de coração que esteja tudo bem com vocês e desejo um final de semana abençoado por Deus para todos nós. O policial coloca Abel em outra cela. Samantha vai ver Félix no seu esconderijo e paga o médico que está cuidando dele. Mirtes coloca remédio no chá de Samantha e manda Dalva levar para ela. Dalva se afasta e Mirtes diz: "Você vai enlouquecer, Samantha, e eu vou ficar com tudo que é seu." Em Querétaro, Isaac dá um murro em Leonardo e diz que a mulher dele e a sua bebê estão a ponto de morrer por culpa dele, por seu abandono. O médico comprado por Samantha examina Ângela, diz que ela já está bem, não há nenhuma razão para permanecer no hospital e que a partir daquele momento a senhora Ângela Gutierrez pode ficar à disposição da autoridade competente. Nancy diz ao agente que vai pedir uma segunda avaliação médica, pois o Dr. Santillana tem uma opinião diferente do perito e a saúde da sua cliente está em risco. Os policiais saem e Ângela pergunta a Nancy se vão colocá-la na prisão. Nancy diz que não, para ela ficar tranquila, que vão usar todos os recursos ao seu alcance para evitar que isso aconteça. Samantha bebe todo o chá que Mirtes preparou para ela. Leonardo diz a Isaac que não sabe quem ele é e não tem por que ele dar explicações. Isaac diz que foi namorado da Salma, é bem mais que isso e sabe valorizá-la. Leonardo diz: "Parabéns, mas eu tenho que falar com ela, então ou você se afasta ou eu não respondo." Isaac diz que não, que ainda não terminou. Leonardo diz: "Ah não?" Dá um tremendo murro na cara dele e entra para ver Salma. Ele pergunta como que ela está. Salma manda ele ir embora e diz que não quer vê-lo. Adela chega à mansão Vega e Mirtes diz: "O que você faz aqui? Não estamos contratando empregados." Adela diz: "Não, pelo que vejo que estão contratando são mulheres de vida fácil." Mirtes pergunta o que ela quer ali. Adela diz que só foi lhe dar uma mensagem por parte da filha. Mirtes diz: "Ah é? Qual?" Adela dá um belíssimo tapa na cara de Mirtes e diz: "Esse." Clarinha liga na casa de Sebastião e fica sabendo pela mãe dele que ele foi para a Espanha. Mirtes manda Adela ir embora antes que ela chame a polícia. Adela diz que adoraria que ela chamasse a polícia para que encontrassem todas as porcarias que ela vem escondendo. Mirtes pergunta que diabos ela quer. Adela diz que só foi lhe dizer que a Ângela não está só, que tem uma mãe que vai defendê-la com unhas e dentes. Então ela não se atreva a ir vê-la e querer lhe dar lições de moral, porque isso é algo que sobra à sua filha. E a ela faz muita falta. Mirtes diz: "Olha quem está falando, a oportunista que conseguiu tirar do Geraldo as ações do hospital. Pena que não funcionou a estratégia." Adela diz que isso era o que ela buscava, mas felizmente não conseguiu envolvê-lo como fez com os demais homens que passaram pela sua cama. Furiosa, Mirtes manda Adela calar a boca. Adela diz: "Escuta isso, Mirtes. Você foi para o Geraldo nada mais que uma noite de entretenimento. Todo o seu amor e sim, também o seu dinheiro, que é o que mais dói em você, foram para mim. E você, com as suas baixezas, não conseguiu nada." Mirtes garante a Adela que nem ela e a filha vão sair livres disso, porque ela não vai permitir, e grita para ela ir embora. Adela diz: "Com muito prazer, senhora." Morrendo de rir, Adela conta para Ângela que foi ver Mirtes e bateu nela. Ângela se diverte com a mãe. O médico diz a Leonardo que o estado de saúde de Salma não é bom. Leonardo diz a Salma que os exames dizem uma coisa, mas ela não tem sintomas de pré-eclâmpsia e pergunta se ela acha que ele é idiota. Leonardo diz que com certeza é mais uma das chantagens dela, porque se ela tivesse metade mal do que dizem nos exames, teriam que fazer uma cesariana nela de emergência. Ao ver que o seu plano não funcionou, Salma diz a Leonardo que ele nunca vai ser feliz com a Ângela, pois se for embora e deixá-la, nunca conhecerá sua filha. Ela diz que vai para Los Angeles, Isaac vai registrar sua filha e ele vai perder toda a infância dela.
ela nunca vai saber quem é o seu verdadeiro pai. Salma diz que a história dele vai se repetir, mas com a diferença de que ele nunca vai conhecer a filha. Descontrolada, Samantha olha uma foto dos pais, grita para a mãe olhá-la, que ela é um monstro, e joga o porta-retratos, quebrando o espelho. Dalva vai até o quarto de Samantha e fica assustada ao ver o descontrole dela. Leonardo conta para Ângela o que Salma fez e diz que conheceu o ex-namorado dela também. Ângela diz para ele não acreditar em Salma, que é só mais uma das chantagens dela. Leonardo diz que acha isso também, mas tem medo de que ela vá embora e não o deixe conhecer a sua bebê. Ângela diz que o entende e vai apoiá-lo, ele decide o que for. Leonardo agradece e diz que é por isso que a ama. No dia seguinte, Isaac diz a Salma que já pagou o médico e o pessoal que falsificou os exames dela. Salma diz que os dois vão para Los Angeles, porque se ela não pode evitar que o Leonardo fique com a Ângela, pelo menos pode evitar que a felicidade dele seja completa, pois tem certeza de que sempre vai doer na alma dele por saber que nunca pôde conhecer a filha. Ângela acorda e vê Leonardo em seu quarto. A enfermeira avisa que os policiais estão lá. Leonardo diz para ela dizer para eles esperarem um minuto. Contente, Ângela diz que ele voltou e pergunta o que ele pensou. Leonardo diz que o meu caminho está decidido, vou enfrentar as consequências que sejam necessárias para poder estar com você. Dário reclama com Samantha por querer tomar de Pablo o carro que o pai dela deu para ele e manda ela tomar muito cuidado, pois está passando por cima de todos. Samantha diz que se ele se descuidar, passará por cima dele também. Leonardo conversa com os policiais sobre o estado de saúde de Ângela, diz que não é possível que ela seja transferida para nenhum presídio e mostra exames que comprovam o que ele está falando. O perito e o agente insinuam que são exames falsos e o agente diz que se isso for verdade, ele está cometendo um crime muito grave. Nancy diz que eles não podem provar isso e, além do mais, o Dr. Santillana só está fazendo o seu trabalho. O perito diz que terá que pegar uma nova amostra de sangue de Ângela para novos exames. Dalva diz a Mistes que Samantha não está bem, que viu ela tendo uma crise e acha que ela está envolvida com drogas. Mistes finge estar preocupada e diz que elas precisam ajudá-la. Dário aconselha Clarinha a ir atrás de Sebastian e lutar pelo seu amor. Clarinha o abraça e o agradece. O policial está tirando sarro de Abel quando Nancy chega e manda ele abrir a porta, pois tem uma ordem do juiz para que Abel fique livre. Abel fica muito feliz, beija Nancy, a barriga dela e diz que finalmente estão juntos. Um homem procura Mistes, diz que é seu velho cliente, que ficaram juntos há mais de 20 anos e ela o deixou com vontade demais. Mistes fica com raiva e manda ele dizer o que quer e ir embora. O homem diz que se ela lhe der uma noite como a de antes, está disposto a lhe dar uma doação muito generosa. Mistes diz que sendo assim, ela quer aquela quantia e anota para ele. O homem diz, tanto? Mistes diz que o prazer tem um preço e aquele é o dela. O homem diz que mandará uma mensagem para ela, dizendo onde e quando vão se ver. Salma avisa Samantha que está indo para Los Angeles com Isaac. Samantha se pergunta o que Salma está tramando. Leonardo e Álvaro conversam sobre o seu plano para ajudar Ângela. Mistes chega à mansão Vega e um homem rouba o colar dela, que tem uma chave como pingente. Depois, o homem vai até a vila e diz a Álvaro que conseguiu o que ele pediu. Leonardo pede para Pablo ir até a casa de Samantha e dizer que foi devolver o carro para ela. Álvaro vai até o hospital e diz a Samantha que foi lhe dizer que decidiu ir para Barcelona com a Clarinha. Não tem mais nada para fazer ali, pois ela, nem ele nem Salma puderam separar Ângela e Leonardo. Samantha diz que pelo visto ela é a única que não se dá por vencida. A estúpida da Salma já se rendeu. Todos são uns covardes. Álvaro a puxa para junto dele, a seduz, pede para lhe dar uma última noite e garante que ela não vai se arrepender. Salma diz a Mistes que vai embora, mas vai se vingar. O Leonardo nunca vai ver a filha. Isaac vai registrá-la como dele. Mistes diz que Salma está louca e não pode permitir que ela faça isso. Salma não cede, diz que a sua vingança vai ser igual a que ela fez com Sandro e Júlio, que aprendeu quanto mal pode fazer ao separar um pai da sua filha. Ela ensinou muito bem. Mistes diz que se ela for, vai se transformar em sua inimiga. Salma diz, eu sei, Mistes,
pois então que comece a guerra entre nós. Pablo chega à mansão Vega e devolve o carro para Samantha. Samantha diz que é bom que ele tenha se dado conta de que era o melhor que podia fazer. Pablo vai embora e Leonardo sai do porta-malas do carro e entra na casa sem que o vejam. Salma procura Ângela, diz que vai para Los Angeles naquela noite e Leonardo vai perder a filha e a ela para sempre. Salma diz que ela será a única culpada de que Leonardo nunca conheça a filha. Salma diz a Ângela que vai destruir a vida do Leonardo e a culpa vai ser dela. Ângela diz que pelo egoísmo dela vai destruir 2 vidas e uma é a da sua própria filha. Salma diz que quem destruiu foi ela ao aparecer na vida do Leonardo e se ela não pode ser feliz, eles nunca terão a felicidade completa. Enquanto Leonardo entra na mansão Vega, nós veremos como que Álvaro e ele armaram todo o plano para ajudar Ângela. O homem que convidou Mirtes para sair é um conhecido de Álvaro, para mantê-la longe da casa dos Vega. Leonardo disse a Álvaro que ia aproveitar o carro que Geraldo deu para Pablo para entrar na casa. Ângela conta para a mãe que Salma foi lhe cuspir o seu veneno e diz que, para ser sincera, a deixou pensando que por culpa dela o Leonardo pode sofrer muito. Adela diz que se Salma for embora mesmo, de alguma maneira ela poderá ser localizada e a autoridade do país em que ela estiver vai permitir que Leonardo veja a filha. Álvaro e Samantha vão para um hotel. Samantha diz que não pode, pois é um monstro, ele é cego e não quer que fiquem juntos só porque tem pena um do outro. Álvaro não permite que ela vá, tira a máscara dela, diz que entre eles sempre existiu um fogo especial e para ele ela continua sendo linda. Samantha está muito nervosa, pede para ele esperar e toma remédios e uma bebida. Enquanto isso, Mirtes está com o homem. Preocupada, ela quer voltar para casa, comenta com ele sobre o assalto e diz que aquela corrente era muito importante para ela. Para segurá-la um pouco mais, o homem a chama para comprar outra corrente. Leonardo entra no quarto de Samantha e começa a procurar pelo dinheiro e os recibos. Samantha diz a Álvaro que às vezes tem a impressão de que ele pode ver e pergunta como que ele pode seduzi-la assim. Álvaro diz que é porque o amor dela o conduz e ela se rende por completo a ele. Abel pede Nancy em casamento. E ao mesmo tempo, na casa de Ângela, Oscar pede Ed também. Leonardo sai do quarto de Samantha e vai para o quarto da mãe. Ele acha o cofre dentro do guarda-roupa, o abre com a chave da corrente que roubaram de Mirtes e encontra todo o dinheiro das doações. Nesse instante, ele escuta a voz da mãe, que acabou de chegar. Guarda o cofre às pressas e sai do quarto dela. Mirtes fala com o homem com quem estava pelo telefone. O agradece por tudo e diz que espera vê-lo logo. Ela resolve olhar se seu cofre continua ali e fica aliviada a comprovar que sim. Leonardo está escondido em outra parte. No dia seguinte, Nancy diz a Ângela que o agente e o inspetor Garcia vão determinar hoje se ela segue o processo em liberdade ou se vão transferi-la para o presídio. Nancy diz que elas têm que ter fé que Leonardo conseguiu encontrar os recibos. Álvaro não tem notícias de Leonardo e tenta segurar Samantha mais um pouco. Ele pergunta se ela se arrepende de ter ficado com ele. Samantha diz que isso vai depender dele, que ele não faça com que ela se arrependa, porque apesar de tudo que disseram e fizeram um para o outro, ele continua sendo o homem com quem ela gostaria de passar o resto da sua vida. Álvaro diz que ele também, e que não está mentindo. Samantha diz que acha bom, porque se for mais uma mentira dele, vai lhe custar a vida. Álvaro pede para ela voltar a dormir e diz que precisa sentir o corpo dela perto do dele. Mirtes sai do quarto gritando para a Dalva preparar o seu café da manhã, que ela vai sair. Leonardo aproveita o momento e entra no quarto dela para pegar as provas para inocentar Ângela. Ele consegue sair da mansão sem ser visto. Dário leva Clarinha e Álvaro para o aeroporto. Ela abraça Dário, o agradece por ter os levado e diz para o pai se apressar. Álvaro diz que sente muito, mas não vai com ela. Surpresa, Clarinha pergunta do que ele está falando. Álvaro diz que ela tem que fazer o seu próprio caminho. Samantha chega ao hospital muito contente e diz ao seu advogado que está pensando que as coisas com seu ex ainda podem se resolver. Ela pergunta quando que vão levar a estúpida da Ângela Gutierrez do seu hospital. O advogado diz que com certeza hoje mesmo.
Samantha diz que não pode perder isso, que quer ver a cara dela ao saber que vai passar muitos anos na prisão. Clarinha pergunta se Dário sabia disso. Dário diz que sim, pois era a única maneira dela entrar no avião, e mostra um vídeo que Sebastian fez para ela, dizendo que está esperando, que a ama com todo o seu coração. Clarinha agradece Dário por sempre ser tão bom com ela, diz ao pai que o ama e parte para Barcelona. Guigo é o vencedor do concurso da Televisa e comemora com a mãe e os amigos. Mirtes não encontra o dinheiro das doações e, desesperada, diz que a roubaram. Samantha está radiante, enquanto o agente do ministério diz que Ângela será transferida para o presídio. O agente pergunta se Ângela tem algo a dizer. Ângela diz que já repetiu muitas vezes que é inocente. Samantha diz: pena que não pode provar. Leonardo entra nesse momento. Nancy diz ao agente que a sua cliente não tem por que ser levada para nenhum presídio, porque eles têm provas da sua inocência. Leonardo diz: assim é, aqui estão todos os recibos assinados por Ângela, onde consta que entregou todo o dinheiro que recebeu até o último centavo. Nessa bolsa está o dinheiro que supostamente havia desaparecido. Está completo, pode contar se quiser. Surpresa, Samantha diz: mas como? Diante das provas, Nancy pede que Ângela seja colocada em liberdade imediatamente. Samantha fica furiosa e Ângela olha para ela triunfante. Samantha diz que com certeza aquilo é uma mentira, aqueles recibos são falsos. Leonardo diz que não são falsos e ela sabe perfeitamente, pois os encontraram justamente onde ela havia os escondido. Samantha diz que não tinha nada escondido. Ângela pergunta se ela vai negar que se aproveitou do despejo com seu cúmplice Félix Lopes para roubar dela o dinheiro e os recibos. Samantha diz que é claro que nega. Sem saída, o agente diz que eles precisam comprovar a autenticidade dos recibos e confirmar que o dinheiro corresponde às contas supostas desfalcadas. Ângela exige que Samantha responda por querer imputar a ela um crime que não cometeu. Mirth chora e diz que levaram tudo. Samantha diz que não aceita aquela acusação contra ela. Mirth liga para Samantha, mas ela não atende. Então, ela envia uma mensagem dizendo que alguém roubou a casa. Mirth diz: não pode ser. O meu dinheiro, meu futuro. O produtor diz à Luz que, por Guigo ser menor de idade, precisam que os pais assinem um contrato. Eles ficam preocupados, mas disfarçam para o produtor não perceber. Ângela exige que faça uma investigação a fundo e Leonardo diz que Mirtes Mourão também tem que ser incluída na investigação. Furiosa, Samantha pergunta como que vão deixar livre aquela criminosa. Garcia sugere que ela modere a sua linguagem. Samantha diz que não vai continuar participando daquela maldita farsa. Garcia diz que terá que fazer umas perguntas para ela mais tarde. Samantha diz que a criminosa não é ela e sai. Nancy diz ao agente que se não deixarem Ângela livre, eles vão se queixar diante os direitos humanos. Com medo de ser descoberto, o agente diz que confiam que isso não será necessário. Félix vai para a mansão Vega, fica no quarto que era de Geraldo e Beatriz e diz para Dalva não se esquecer de que ele é o senhor daquela casa. Garcia deixa claro para Samantha que vai conseguir uma ordem para revistar a casa dela, para comprovar se não há nada relacionado àquele caso. Samantha fica tensa. Toma remédios, bebe e tenta relaxar um pouco. Então, ela escuta alguém dizendo: vão te pegar, você está perdida. O agente chega nesse momento e, muito assustada, ela pergunta se ele disse alguma coisa. O agente responde que não e pergunta se pode falar com ela. Ângela agradece Nancy e Leonardo por tudo que fizeram por ela. Leonardo e ela se beijam muito felizes. Estrelinha diz a Guigo que o pai dele não vai assinar nada. Guigo diz que é verdade, a sua carreira terminou antes de começar. O agente diz a Samantha que não lhe resta mais remédio do que deixar Ângela livre. Mirth continua tentando falar com Samantha, mas ela rejeita as ligações e também não responde às suas mensagens. Para se livrar das acusações de ter fraudado a fundação, Samantha entrega a Mirth. Ela diz ao agente que é melhor eles começarem a investigá-la. O agente sai. Samantha liga para Mirth, diz que sabe exatamente o que aconteceu e agora suspeitam que ela pode estar por trás da fraude na fundação. Mirth vai para o hospital e Samantha diz que o próprio filho dela lhe deu uma punhalada. Furiosa, Mirth diz que tudo foi por culpa daquela mulherzinha, mas ela vai fazer com que devolvam o seu dinheiro.
Samantha diz para ela ter cuidado, porque já estão suspeitando dela, pois o Leonardo insinuou diante o Ministério Público que tinham que investigá-las pela fraude. Garcia pergunta a Leonardo de onde saiu o dinheiro que ele entregou para a polícia. Álvaro chega e diz que o dinheiro foi ele que colocou, pois quando soube que roubaram o dinheiro da Ângela, ele decidiu repor. Álvaro diz para Garcia investigar melhor, pois Leonardo e ele não estão dispostos a permitirem que essa fraude fique sem castigo, e muito menos quando trataram de culpar a Ângela por esse crime. Mirtes diz ao advogado que agora o seu único caminho é tirar a fortuna de Samantha e pede para ele se apressar em ajudá-la com a parte legal. O advogado diz que já está preparando os papéis que ela tem que assinar. O dedo duro de Félix escuta Guigo e Estrelinha conversando sobre o contrato dele e que precisa da assinatura do pai. Leonardo descobre que Salma e Isaac viajaram à noite para Los Angeles. Ele pede a ajuda de Nancy para obrigar Salma a deixar ele ver a filha. O advogado conta para Samantha que Mirtes pediu a ajuda dele para atraí-la, que quer ficar com a fortuna dela. Samantha fica furiosa. Mas o advogado diz que fez Mirtes acreditar que está seguindo o jogo dela e a aconselha a fazer o mesmo, porque assim será mais fácil fazer Mirtes cair até o fundo no momento oportuno, sem que ela se veja afetada. Ângela diz a Álvaro que ele tem que entender que ela vai fazer a sua vida com Leonardo. Álvaro diz que aonde ela for com Josué ele vai, pois é seu direito como pai e ela não pode impedi-lo de que ele queira viver perto do filho. Álvaro diz: Ângela, eu vou estar com você para sempre, como uma sombra, como o mar. Por mais que você queira que eu me afaste uma e outra vez, eu vou voltar para você. Samantha não gosta nada de encontrar Félix em seu quarto e diz que ele não pode ficar ali depois de tudo que aconteceu. Félix diz que se tem que ficar escondido, vai ser ali. O inspetor Garcia chega à mansão velha com uma ordem para revistar a casa. Samantha diz que não tem nada para esconder, e quando Garcia se afasta, ela manda uma mensagem para Félix dizendo para ele se esconder. Garcia pede para ver primeiro o quarto de Mirtes. Quando Samantha entra, vê uma garrafa de cerveja. Félix está escondido dentro do guarda-roupa. No momento em que Garcia vai abri-lo, recebe uma ligação e precisa ir embora. Ele diz que voltará depois. Félix, horroroso, medonho, sai do guarda-roupa e volta a tomar sua cerveja como se não tivesse acontecido nada. Leonardo diz a Dário que lhe dói não poder conhecer a filha. Ângela diz à mãe que o que mais lhe dói é que Salma tinha razão. O Leonardo vai pagar um preço muito alto por defender o amor deles. Adela diz a Ângela que Leonardo aceitou pagar aquele preço. A culpa não é dela, e sim da Salma. Ângela pensa em fazer algo para que Salma volte e deixe Leonardo conviver com a filha quando ela nascer. Com raiva, Samantha diz que Félix não pode ficar no quarto dos seus pais, pois aquele lugar é sagrado. Félix diz que é a última vez que ela fala assim com ele e começa a enforcá-la. Samantha manda ele soltá-la. Félix diz para ela dizer: me solta, meu amor. Samantha faz o que ele quer. Félix a solta. Diz que muito bem, e de agora em diante é melhor ela tratá-lo como o rei que ele é, pois ela está ficando só, porque não vale nada para Álvaro, para o pai e nem para ninguém. Samantha diz que isso não é verdade. Félix diz que claro que é, que somente ele a suporta, ela só tem a ele. Samantha diz que ele é um desgraçado, e Félix diz: e você, uma estúpida. Nancy e Abel e Ed e Oscar combinam de fazerem um casamento duplo. O agente informa a Ângela que a partir daquele momento ela está livre. Ângela diz ao agente que precisa que o seu nome fique limpo porque eles têm pressa em construir a clínica em Real do Mar e ninguém vai querer doar dinheiro para a fundação se o seu nome estiver sujo. O agente a tranquiliza dizendo que assim será. Luz consola Dário que está chorando, sofrendo por Clarinha. Pablo vai até a sala de Dário nesse momento e não gosta nada do que vê. O morador da vila conta para Félix sobre o concurso que Guigo ganhou, mas diz que se ele não autorizar, o menino não vai poder cantar. Félix diz que agora sim vai fazer sofrer o maldito inválido, inútil, pirralho e a sua mamãe por haver o traído. Samantha chega à casa de Ângela e furiosa diz a Álvaro: porque você me enganou, maldito, nós tínhamos um trato. Álvaro diz: sim, como você pode ver, eu te enganei mais uma vez.
Samantha diz que vai investigar onde a Clarinha está e ela vai pagar por todas as estupidezes do seu pai. Furioso, Álvaro diz: com a Clarinha você não se meta, não tem ideia de até onde eu sou capaz de chegar para defendê-la. Leonardo e Ângela chegam à vila. Samantha diz que Álvaro é um miserável, que maldita foi a hora em que cruzou seu caminho e tenta dar um tapa nele. Mas ele segura o braço dela. Leonardo e Ângela entram em casa nesse momento. Samantha diz que Álvaro não está cego, os enganou outra vez. Ângela pergunta o que está acontecendo ali. Samantha diz que mais uma vez o Álvaro enganou a todos. Ele pode ver, não está cego. Samantha manda ele dizer a verdade, que ele evitou que ela batesse nele. Álvaro continua negando que recuperou a visão e diz que Samantha está com raiva porque não conseguiu o que queria contra Ângela. Samantha está revoltada por ele ter a usado e diz que isso ele vai lhe pagar com sangue. Ela grita: todos vocês vão me pagar, malditos ladrões. Ângela diz: a única ladra aqui é você, que está morrendo de raiva porque ganhamos de você no seu próprio jogo. Todas as suas porcarias não serviram de nada. Leonardo diz para Samantha não se fazer de vítima, que eles somente recuperaram o que ela e a mãe dele haviam roubado. Álvaro diz que sim, que somente foram mais inteligentes do que ela. Ângela manda ela deixá-los em paz e diz que o seu joguinho já acabou. Samantha diz: nem sonho, maldita. Isso está apenas começando para você. Pablo discute com Luz, pois está morrendo de ciúmes de Dário. Cansada, Luz diz a Pablo que não vai aturar isso, que ele sabe muito bem que ela teve uma relação de muito maltrato e o que ela menos quer é isso. Pablo diz que ela não vai compará-lo com o idiota do Félix. Luz diz que ter ciúmes é uma forma de maltratar, se ele não sabia. Ela diz que vai só para casa e manda ele pensar muito bem, pois se quer ficar com ela, não pode continuar lhe fazendo isso. Dário pede para conversar com Pablo. Leonardo se aproxima bem de Álvaro e pergunta se é verdade que ele não pode ver nada. Álvaro diz que não. Leonardo diz que se for assim então, ele não se importaria de fazer alguns exames. Álvaro se nega a fazer os exames e pergunta como que podem acreditar mais na Samantha do que nele. Ele se vitimiza, dizendo que não suporta estar cego dependendo da Ângela e faria o que fosse para não lhe causar problemas. Ângela diz para Álvaro permitir que Leonardo faça os exames nele. Álvaro diz que não vão submetê-lo àquela humilhação. Dário pede desculpas a Pablo e diz que sabe que causou um problema entre Luz e ele. Dário diz para Pablo não cometer o erro de ter ciúmes da Luz, porque ela é uma grande mulher e o adora. Leonardo diz a Ângela que já vai embora, mas volta amanhã para vê-la. Eles dizem que se amam e se beijam. Álvaro fica morrendo de raiva. Pablo se entende com Dário. Álvaro exige que Leonardo se afaste de Ângela e os deixe em paz. Álvaro diz que sabe que Ângela ainda sente algo por ele. Leonardo diz que o que Ângela sente por ele é pena. Álvaro diz que a trégua já se acabou. Leonardo diz: mas é claro que acabou. Então toma muito cuidado com o que faz, porque eu vou estar te vigiando. Afinal de contas, você não pode ver, não é? Ou pode? Samantha chega em casa muito nervosa e Mirches tenta se aproveitar da ocasião, oferecendo um chá para ela. Samantha conta para ela sobre a discussão que teve com Álvaro, Ângela e Leonardo e toma o chá que ela preparou. Ângela diz a Adela que vai procurar a mãe de Salma, pois ela deve saber onde a filha está em Los Angeles. Ângela diz à mãe que ama o Leonardo e não suporta vê-lo carregar essa dor. Leonardo envia uma mensagem para Salma, pedindo para ela não castigá-lo levando a sua filha, pois ela não tem culpa. Salma vê a mensagem, mas não responde. Depois, Leonardo envia uma mensagem para Ângela perguntando se ela já dormiu. Ângela responde que não e diz que vai ligar para ele. Ângela diz que está preocupada com ele por causa da Salma. Leonardo diz que está muito triste, mas confia que vai encontrá-la, vai poder conhecer a sua bebê e ser presente na vida dela. Ele diz que vai encontrar a solução. Ângela diz que eles não podem perder a fé no seu amor. Leonardo diz que isso nunca, que custaram muito chegar até ali e ele não vai permitir que nada e nem ninguém os separem. Pablo pede desculpas à Luz, diz que não quer machucá-la e muito menos se parecer em nada com o Félix. Ele promete que vai trabalhar em si para não ser ciumento e que vai fazer tudo o que puder para mudar esse lixo mental de ser homem e de achar que porque ela está trabalhando vai ser infiel.
Luz diz que está bom, mas que ele não volte a fazer uma cena de ciúmes como essa. Pablo promete que não fará. Mirtes invade a sala de Leonardo perguntando por que ele roubou o seu dinheiro. Leonardo pergunta se ela está se referindo ao dinheiro que tirou dos seus negócios sujos ou sabe-se lá com quais pessoas. Mirtes dá uma bufetada nele e diz que de onde ela tem o tirado é assunto seu. Leonardo diz que também é assunto dele, desde o momento em que ela o roubou da Ângela e quis colocá-la na prisão, sabendo que era inocente. Cara de pau, Mirtes diz que não roubou nada. Leonardo diz que ela roubou sim, com a ajuda dos seus cúmplices, Samantha e o tal Félix. Mirtes diz que não vai continuar ouvindo tanta estupidez e que vai embora porque ele dá vergonha ter um filho como ele. Leonardo diz para ela ir se quiser, mas jura que não terá piedade dela se chegar a saber que ela teve alguma coisa a ver com a morte do seu pai. Ângela diz a Ed que teve uma ideia e pede para ele dizer para o Oscar ir à tarde em sua casa. O produtor entrega o contrato de Guigo para Luz e diz para ela levá-lo assinado pelo pai também. Mais tarde, Luz conversa com Nancy sobre o contrato de Guigo. Nancy sugere tirar de Félix a pátria potestade, a autoridade parental que ele tem sobre o menino, devido aos seus antecedentes criminais. Luz diz para Nancy fazer isso, porque estão falando dos sonhos do Guigo e ela não quer que nada o impeça de cumpri-los. Oscar encontra as redes sociais de Isaac para chegar até Salma. Ângela fica surpresa ao ver a foto de Isaac e diz que aquele homem lhe deu uma doação para a fundação. Ângela diz que isso significa que Salma ajudou Samantha, Mirtes e Félix. Oscar e Ed dizem que ela tem que contar isso para Leonardo. Ângela diz que eles precisam localizar Salma. Ela não pode levar a filha do Leonardo. Mais tarde, no hospital, Ângela conta para Leonardo que Salma também esteve envolvida no caso da fraude. Nancy diz a Ângela que a sua imagem ficou limpa, até sair uma matéria no jornal do secretário da Saúde afirmando isso. Ângela comemora com Leonardo por poder continuar recebendo as doações. Leonardo pergunta a Nancy o que vai acontecer com a mãe dele, pois ela ainda pertence à fundação. Nancy diz que terão que falar com o notário para ver como podem separá-la. Leonardo diz que tem outra coisa também e conta que Salma também esteve envolvida na armadilha que fizeram para Ângela.